Jornal Nova Brasil. Conexão Brasília. Com Diego Amorim. Olá, Diego. É verdade que você foi no jantar dos presidentes ontem à noite e não convidou nós? Não fui, Heródoto, não fui nem mas eu acho bem que eu não tenha ido, porque senão corre o risco de levar soco na barriga dos seguranças do Maduro, né? A coisa foi complicada por lá. E aí, como é que foi então a presença e a passagem aí pelo Maduro? Heródoto, chegou a hora da gente falar do Maduro aqui na coluna Conexão Brasília. Na segunda-feira eu registrei a presença dele no Brasil. A gente não pode também fazer um jornalismo esquizofrênico. É claro que a gente tinha que avisar o nosso ouvinte, nós noticiamos aqui, mas eu deixei para fazer a minha análise, como de costume, com um pouquinho mais de tempo, para entender melhor o que estava acontecendo e ouvir mais gente. Pelo que eu me recordo, desde que a gente começou aqui a coluna Conexão Brasília, eu só tive posições muito firmes, talvez em dois momentos. A gente procura aqui no jornalismo da Nova Brasil colocar sempre todas as opiniões, ouvir todos os lados e deixar que o ouvinte faça a sua análise, seu juízo de valor próprio. Mas naquele dia 8 de janeiro, na segunda-feira seguinte, para mim não teve conversa, tinha que fazer um discurso muito firme contra aqueles atos criminosos. E agora, com a visita de Nicolás Maduro, eu não vejo outra alternativa a não ser considerar a forma como Maduro foi recebido aqui no Brasil como uma decisão desastrosa, do ponto de vista de relações exteriores e também do ponto de vista político. O que aconteceu, caso o nosso ouvinte não esteja por dentro desse assunto? Aconteceu que na noite de domingo para segunda, desembarcou aqui em Brasília Nicolás Maduro, presidente venezuelano, numa agenda anunciada em cima da hora. Era conhecido de todos que haveria a cúpula da América do Sul, mas que haveria essa agenda praticamente exclusiva ali no primeiro momento com o Maduro. Isso foi anunciado de última hora. A chegada do Maduro ao Brasil, com os aviões de uma estatal venezuelana, inclusive o portal Metrópolis traz uma reportagem muito boa sobre isso, ainda está muito esquisito. A FAB precisa dar ainda, a Força Aérea Brasileira, algumas explicações sobre esses aviões, por que eles não estavam no radar em alguns momentos da viagem, enfim. E Nicolás Maduro foi recebido como chefe de Estado, com honrarias, com pompa, pelo governo Lula. Isso espanta, Heródoto e ouvinte? Isso é para chamar atenção? Não. Eu comentei isso com pessoas aqui em Brasília nessa semana. Se queria o quê? Se queria que o Lula recebesse assim o Donald Trump? Ou o Zelensky, presidente ucraniano? Não. Esse é o Lula. Esse é o Partido dos Trabalhadores. É a união, a autonomia da América do Sul. A Venezuela é chavismo, é com quem o PT sempre caminhou. Então, acredito também que o tom desse espanto de muita gente está um pouquinho exagerado. Estou fazendo aqui uma análise bem fria, bem seca, do ponto de vista pragmático mesmo. Se esperava o quê? É isso que é o PT junto com o que eles pensam aqui da América do Sul. É a mesma coisa de dizer o Bolsonaro é contra a vacina. Isso não tem que espantar ninguém mais nessa altura do campeonato. O Bolsonaro é contra a vacina. Então, assim, o Lula vai receber mesmo o Maduro. O Lula vai mesmo a Cuba. O Lula vai mesmo não condenar os crimes da Nicarágua. Esse é o Lula. Esse é o PT. O Lula vai mesmo fazer subsídio para as montadoras, vai ajudar os países amigos, vai turbinar os gastos para garantir os programas sociais. Isso está dentro do plano de governo, está dentro do escopo. A gente se espantar demais com isso também não faz a gente ter uma análise muito madura. Chega a ser uma ingenuidade. Nossa, vocês viram o Lula receber o Maduro? Sim, o Lula vai receber o Maduro. Ou alguém acha que o Lula não receberia o Maduro? Qual é o problema, então? Por que as críticas foram exageradas nessa semana em Brasília? Porque foi uma recepção muito festiva. O tom dessa recepção para o Maduro foi... Isso sim chamou a atenção. No momento em que o Lula precisa, óbvio, cuidar das relações exteriores e refazer alguns laços que foram desfeitos no governo Bolsonaro, mas num momento muito delicado internamente, em que o governo Lula, e nós estamos falando isso aqui há semanas, Heródoto, não está conseguindo ainda formar uma base no Congresso Nacional. Ontem levou mais uma rasteira do Congresso, com a aprovação do marco temporal. E gastou-se energia e tempo para receber o Maduro. E lá no Congresso estão triturando a estrutura que o governo Lula montou para os ministérios.
Então, a quem agradou essa forma com que o Lula recebeu o Nicolás Maduro em Brasília? Me digam, ouvinte, a quem agradou? Se não uma aula muito pequena da esquerda radical, que tem lá o seu cercadinho e que diz: é isso mesmo, viva Maduro. Tirando esses, quem agradou? Esta semana, Heródoto, é só pegar o telefone, qualquer jornalista político e ligar para qualquer ministro de governo, para qualquer aliado desse governo e perguntar. Eles não vão dizer em on, claro. Em off está todo mundo falando mal dessa visita e da forma como o Lula recebeu o Maduro. Você não vai achar quase ninguém falando publicamente bem disso. O que o Lula disse? O Lula disse que é uma narrativa dizer que a Venezuela é uma ditadura antidemocracia e autoritária. E fez até uma brincadeira dizendo que o Maduro por muito tempo foi visto como um homem mau. Aqui eu quero pedir a licença, Heródoto, para dizer para o nosso ouvinte o que é uma narrativa, né? Essa palavrinha que está tão batida ultimamente. Narrativa é a visão de fatos sob um ponto de vista. E aí pode ser verdade, pode ser meia verdade ou pode ser mentira. Por isso que às vezes narrativa é confundido com fake news. Mas a narrativa olha para um fato. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Heródoto. Hoje é quarta-feira, certo? Isso é um fato. Isso não é uma narrativa. Hoje é quarta-feira. Alguns podem dizer que nós estamos no início da semana. Isso é uma narrativa. Alguns podem dizer que a gente já está caminhando para o fim da semana. Isso é uma narrativa. Do ponto de vista de cada um, pode dizer se nós estamos no início ou no fim da semana. Mas o fato hoje é uma quarta-feira. Então a gente precisa falar quais são os fatos. Quer ver outro exemplo de narrativa? O vírus é uma invenção chinesa, que o Bolsonaro falava tanto. O coronavírus é uma invenção chinesa. É uma meia-verdade, é uma verdade. Sim, surgiu na China. Sim, pode ter saído de um laboratório. Daí a dizer que foi criado num laboratório para matar o mundo é uma narrativa. Mas o fato é que o vírus nasceu na China. Quer ver outra narrativa, Heródoto? Lula é um bicho-papão comunista que vai transformar o Brasil numa Venezuela. A gente ouve isso, não ouve? Isso é uma narrativa. O Lula tem relações com a Venezuela, com Maduro, com o chavismo, histórica essa relação, falei aqui agora há pouco. Agora, se isso vai ser verdade ou não, isso é uma narrativa. Da mesma forma que é uma narrativa, você dizer a Venezuela não é uma ditadura e sofre com o imperialismo norte-americano que quer o mal da Venezuela. Isso é uma narrativa. Então vamos aos fatos. Quais são os fatos? Fatos. A Venezuela é uma ditadura. Mesmo tendo tido eleições contestadas por vários países, a Venezuela é uma ditadura, isso é um fato. Nicolás Maduro é um autocrata. O povo venezuelano vive na miséria, grande parte dele. As pessoas estão fugindo da Venezuela. Maduro é sim acusado pelos Estados Unidos de conluio com as Farc e de narcotráfico. O regime de Maduro não gosta da imprensa livre. Isso são fatos. A partir desses fatos, você pode montar uma narrativa. Se o Lula vai transformar o Brasil numa Venezuela, ou se os Estados Unidos, com seu imperialismo norte-americano, vai destruir a Venezuela. Isso são narrativas. Mas essa listinha que eu fiz aqui são fatos. Então, na minha humilde análise, Heródoto e ouvinte, não se trata de um erro o Lula ter recebido Maduro como recebeu. A gente precisa também dar nome direitinho às coisas. Assim como no dia 8 de janeiro eu disse que não foram vândalos que quebraram Brasília. Vândalo é quando você está com uma pedra num poste. Isso é vandalismo. O que aconteceu no dia 8 de janeiro foram atos criminosos, orquestrados, grandes. Não foi um simples vandalismo. Da mesma forma que o Lula não errou. A gente erra quando eu vou falar catástrofe, eu falo catástrofe. Isso é um erro. Na minha humilde avaliação, Heródoto, o que aconteceu foi uma decisão completamente desastrosa do presidente Lula nessa semana de receber desta forma, neste momento, o ditador Nicolás Maduro. Não foi um erro. Erro é quando a pessoa às vezes não quer cometer. Erros são os deslizes que ele faz na fala dele, como o Bolsonaro fazia, como o Temer fazia. Maduro foi preparada, foi planejada. Para mim está longe de ser um erro. Para mim está uma decisão completamente desastrosa. Eu lembro ao nosso ouvinte que nós já tivemos um ruído com as declarações iniciais do presidente Lula sobre a guerra na Ucrânia. Então, são recados que vão sendo dados que até do ponto de vista político também me parecem não serem decisões muito inteligentes, porque isso é prato cheio para reforçar discursos da hoje oposição
e até reforçar narrativas. Eu falava das narrativas agora, é isso. O que o PT disse sobre essa visita, Heródoto? A presidente nacional do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, a quem eu procurei ontem, durante todo o dia, para ela também gravar um áudio aqui para o nosso ouvinte, procurei assessoria, mandei mensagem diretamente para ela e me alegaram que ela estava com a agenda muito cheia no dia de ontem. Mas no Twitter dela, ela disse o que ela pensa. Ela escreveu o seguinte: a Venezuela é um grande país, foram solidários conosco quando Bolsonaro negou oxigênio para hospitais de Manaus, isso é verdade. Querem retomar o comércio e a integração sul-americana, sofrem mais de 900 sanções dos Estados Unidos no momento em que até a oposição de lá demitiu o falso presidente Guaidó. Reconheceu o processo eleitoral e disputará o governo em 2024. Lula, que já encontrou chefes de Estado de 31 países dos mais variados regimes políticos, tem razão. Há muito preconceito em relação à Venezuela. Foi o que se disse e colocou no Twitter a Gleisi Hoffmann. Eu também ouvi o Ciro Nogueira, senador do Piauí, progressistas, presidente do partido, esse sim, é hoje uma liderança da oposição. Que nos ouvem agora teve a mesma decepção que eu tive quando vi o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, sendo recebido em nosso Brasil com toda a pompa, como se fosse um exemplo para todos nós, como chefe de Estado aqui no nosso Brasil. Pelo menos isso serviu, Diego, para acabar com a farsa do discurso que o PT é o grande defensor da democracia. Como pode alguém dizer que defende a democracia e, ao mesmo tempo, paparicar um chefe de uma das ditaduras mais horríveis que a América Latina já teve, onde 95% de uma população de um país riquíssimo está abaixo da linha de pobreza? Quem será que vai ser o próximo, Diego? O próximo ditador a manchar essa rampa do Palácio do Planalto? No mínimo, vai ser o Daniel Ortega da Nicarágua, perseguidor de padres, freiras e da Igreja Católica. E o que já era ruim fica ainda pior quando a gente lê as notícias e fica sabendo o que foi discutido nesse encontro entre os dois. Lula quer que o nosso Brasil volte a comprar energia da Venezuela, financiar essa ditadura. Você imagina uma situação dessa? Digamos que é um conhecido teu que te deve um bom dinheiro, no caso a Venezuela, estimativas apontam que a dívida com o Brasil passa de 12 bilhões. Então imagine que vocês se encontram e, em vez de falar de como ele vai pagar o que te deve, este seu conhecido venha te pedir mais dinheiro ainda. Onde já se viu um absurdo desse? Este encontro serviu para deixar claro as prioridades do governo. Em primeiro lugar, a ideologia, os amigos, a companheirada. E só bem depois mesmo, o nosso Brasil. Esta é a filosofia. E o crescimento do Brasil, e os empregos, e a queda da inflação, o futuro fica sempre para depois. A prioridade agora é agradar o PT. Eu também ouvi o Roberto Freire, que está longe de ser oposição a esse governo. Longe. Pelo contrário, foi base ali na eleição do ano passado. Apoiou a eleição do presidente Lula. Vamos ouvir o que nos disse o presidente do Cidadania, Roberto Freire. Olha, o Brasil e o mundo ficou evidentemente impressionado com o equívoco dessa recepção que Lula deu ao ditador venezuelano Maduro. As relações do Brasil com a Venezuela devem continuar existindo. Precisamos, até pelo respeito ao povo venezuelano, manter relações diplomáticas. Evidentemente, isso é uma postura correta do governo do presidente Lula. Mas é evidente que foi um grave equívoco a recepção que ele teve, inclusive em detrimento dos outros presidentes de outros países que estão aqui e que não tiveram essa recepção. E a recepção foi feita como querendo dar um recado para o mundo de que o Brasil apoia o regime ditatorial de Maduro. E mais do que isso, até quer lhe ensinar como criar narrativa para que o mundo possa entender que a Venezuela talvez tenha democracia demais, como Lula já pensou lá atrás. É evidente que isso não ajuda o Brasil. Tá aí a opinião do Roberto Freire. Heródoto, eu volto com você, só reforçando que o próprio presidente do Chile, Gabriel Boric, de esquerda, também fez declarações críticas a essa postura do presidente Lula em relação a Nicolás Maduro. Desculpa por extrapolar um pouquinho o tempo hoje, Heródoto. Um abraço, obrigado. 7h44.